Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui com o Ederval, da Africa by Design, e hoje ele vai falar um pouquinho de África, mas aí voltado para uma África um pouquinho diferente, né, do que a gente está acostumado. Ele vai, então, falar de Tanzânia e Zanzibar. Pessoal, as perguntas vocês podem ir fazendo no decorrer do treinamento, tá? O Ederval vai respondendo, a gente vai dando uma pausa aqui e vamos respondendo. O chat está ali liberado, então se vocês quiserem colocar as perguntas ali ou levantar a mão, a gente libera para falar, tá bem? Ederval, deixa com você a apresentação agora. Bom dia para todos, né? Para mim já é boa tarde, já são 2 e pouquinho daqui, então é legal a gente sempre falar do horário também, que, né, nós temos entre o Brasil e a África do Sul, e como hoje nós vamos falar de Tanzânia, lá já são 3 da tarde, na verdade é 1 hora a mais que na África do Sul também. Então, hoje nós vamos falar de Tanzânia, na verdade, quando a gente fala quando você vê algum documentário de savana, de safari, National Geographic, esses documentários, 90% deles, né, eles acabam sendo feitos em Tanzânia ou no Quênia, principalmente na Tanzânia, onde tem o maior parque nacional do continente africano, que é o Parque Nacional Serengeti, né, que é conhecido pela grande migração dos animais, são mais de 2 milhões de animais migrando o ano de um lado para o outro, né, acompanhando a sequência das chuvas. Então, vamos dizer assim que seria uma África mais selvagem do que a África do Sul, do que a gente está mais acostumado, né, de vender no nosso dia a dia. Então, assim, a gente tem muito mais safaris, experiências de safaris, do que experiências de cidade ou gastronômicas, como a gente pode ter na África do Sul, por exemplo, só para a gente fazer uma breve comparação, né? Então, tanto Johannesburgo quanto Cape Town são 2 cidades grandes que oferecem experiências ótimas de gastronomia, de vinhos, enfim, de shopping, compras e tudo mais. Quando a gente fala de Tanzânia, né, a gente está falando mais de vida selvagem mesmo, né? É a imersão, é a experiência realmente de quem gosta de natureza, de quem gosta de vida selvagem, tá? Então, nós vamos começar falando um pouquinho das regiões, das principais regiões da Tanzânia, né? Que são mais importantes para a gente, que usaremos aí, vamos dizer, no nosso dia a dia para montar um roteiro, para personalizar uma experiência aí para os nossos passageiros. Então, 2 cidades de entrada seria Kilimanjaro e Arusha, tá? Kilimanjaro é o aeroporto internacional, então é onde todos os nossos passageiros chegam, sejam eles vindo do Brasil via South Africa Airlines, Ethiopian ou via Oriente Médio, Doha, Catar, bom, que não está acontecendo no momento, né? Todos vão descer no aeroporto de Kilimanjaro, tá? Então é o aeroporto internacional maior deles, que recebe esses grandes aviões, que dá mais ou menos 1 horinha e pouco de transfer terrestre até a cidade de Arusha, aonde se concentram os melhores hotéis, vamos dizer assim. Arusha também tem um aeroporto, ele também é internacional hoje, mas ele recebe mais voos internacionais do próprio continente, ou seja, do Quênia, ou de Ruanda, ou de Uganda, né? Mas a maior importância do aeroporto de Arusha são os voos nas avionetas que saem para os parques nacionais. De Kilimanjaro também podem acontecer, então pode acontecer que seu passageiro desça em Kilimanjaro e 2, 3 horas depois ele entra dentro de uma avioneta e saia direto para o Parque Nacional ou para a cratera do Gorongoro ou até mesmo para Zanzibar. Aí vai depender muito de como o roteiro vai se iniciar.
Tá? Então, essas seriam as duas entradas, né, vamos dizer assim, do país, Kilimanjaro e Arusha, e aí a gente teria aí 4 parques que a gente usa muito para montar os nossos circuitos, que seria o Tarangire National Park, o Parque Nacional do Tarangire, maravilhoso, o Lake Manyara, é um parque muito pequenininho, mas bem legal, com um lago imenso na frente, e a famosa cratera do Gorongoro. E aí, o Parque Nacional Serengeti, que é um lugar espetacular. Dá para ter uma ideia dos animais, das fotos, pelas fotos que estão na tela no momento, né? E aí, como praia, a gente tem aí Zanzibar, que é uma ilha bem próxima da costa da Tanzânia, que dá 30 minutos de voo da cidade de Dar es Salaam, que é a capital da Tanzânia. Então, é muito fácil, na verdade, o combo de safari com praia. Lógico, não daria para fazer, por exemplo, com Maldivas ou Seychelles, mas a comodidade de ter um voo, você sair de avião do Serengeti National Park e ter 1h40 de voo, você desce em Zanzibar e mais alguns minutos de transfer, você já está dentro do seu resort. Tá? Então, esses são os pontos mais importantes dos nossos circuitos, tá? A gente vai falar um pouquinho dos deslocamentos, só para vocês terem uma ideia de como que funciona, tá? Dos aeroportos para os hotéis, a gente pode usar tanto os veículos de safari, que esses veículos, como vocês estão vendo, como veículos normais também. Na verdade, a gente acaba usando veículos normais para os transfers pequenos entre aeroportos e hotel. Esse veículo é o veículo padrão do safari na África do Sul. Então, aí a gente já tem uma diferença do que a gente está acostumado a ver de veículos nos safaris da África do Sul, correto? Então, na África do Sul são veículos abertos. 99,9% dos veículos de safari na Tanzânia são fechados assim, mas o teto ele é aberto. Então, são veículos confortáveis, capacidade de 6 pessoas, passageiros sentando atrás, cada um tem o seu banco individual. Lá no finalzinho do veículo tem uma geladeira, que sempre tem água, refrigerante, à disposição para os passageiros, para os visitantes, durante os transfers e durante os safaris. Então, por que esses veículos são usados? Porque existem estradas ótimas na Tanzânia também, asfaltadas e tudo mais, mas existem as estradas dos safaris, que muitas vezes não são nem estradas, são trieiros, né? Que o veículo tem que passar para chegar próximo dos animais. Então, esses veículos são fundamentais, porque são super resistentes e super confortáveis. E, normalmente, esses veículos já vêm incluso um guia de língua inglesa, né? Mas existe a possibilidade, sim, de ter um suplemento de guias de língua espanhol. Português, infelizmente, a gente não tem na Tanzânia, mas espanhol é possível, sim, nós termos um guia ou um tradutor de língua espanhola acompanhando os visitantes durante o trajeto todo. Então, aqui tem alguma ideia, alguns números, só para vocês terem uma ideia, né, do tempo de deslocamento, aí do aeroporto Kilimanjaro, Arusha, de 40 a 1h30, 40 minutos, 1h30, né, para Kilimanjaro, para o Parque Nacional Tarangire, de 2 horas a 3 horas. Por que isso? Gente, porque você está passando em vilas, é estrada asfaltada, mas você está passando no meio de comunidades, você está dirigindo do nada, tem uma comunidade com todos aqueles artesanatos que você pode parar para comprar, ou tem os guerreiros maçais passando pela rua, ou até mesmo tem um elefante cruzando a rodovia. Né? Então, essa expectativa de tempo de viagem não é porque é muito longe ou porque a estrada é ruim. A gente já conta aí algumas paradas estratégicas para usar banheiro, ou para comprar um artesanato, ou porque tem uma manada de elefantes na beira da estrada, já para tirar fotos e tudo mais. Kilimanjaro para Karato. Karato é uma vila
na entrada do Parque Gorongoro, né, da área de conservação Gorongoro, né, já é um trajeto um pouquinho mais longe, pode demorar de 3 a 4 horas, e de Carato até o Parque Nacional Serengeti, que é da área de conservação do Gorongoro, para o parque de 3 a 4 horas, e aí também, aí realmente é só safari, né, porque quando você sai de Carato, você dirige por dentro, passando pela área de conservação do Gorongoro, até chegar no Parque Nacional Serengeti. Ali, com certeza, você já vai ver muitas zebras, girafa, antílopes, enfim, uma diversa quantidade de animais durante o trajeto. Aí existe o deslocamento rodoviário, que é para um passageiro que não quer fazer nada por estrada, um passageiro que tem um orçamento um pouco mais robusto, né, que não tem problema de budgets e tudo mais. Então, existem os voos regulares, né, não são voos privados, essas aeronaves, eles são voos regulares, que saem, como eu já tinha dito, do aeroporto de Kilimanjaro para o aeroporto de Arusha, e aí eles seguem para várias regiões. Por exemplo, tem pista de pouso no Parque Nacional Tarangire, tem pista de pouso na região do Gorongoro, tem inúmeras pistas de pousos dentro do Parque Nacional Serengeti. Dependendo da região que você vá, né, você vai parar numa pista de pouso diferente. Muito importante que a gente saiba que esses voos, eles são voos regulares. Por exemplo, quando você vai para o Parque Nacional Serengeti voando, ou seja, de Kilimanjaro, Arusha, ou de qualquer outra pista de pouso, não significa que esse voo vai ser direto, né? Vamos supor que você tenha que ir para o Singita, né? Não significa que vai ser um voo direto, ele pode parar em outra pista de pouso, ele pode parar na pista de pouso Seroneira, fazer uma escala, deixar passageiro, pegar passageiro e seguir para o lodge, para o seu destino final. Pode ter 1, 2, 3 paradas, isso aí depende muito da dinâmica do dia, da logística, e nós ficamos sabendo isso somente 24 horas antes, ou menos, antes do voo. Tá? Então, não dá para garantir que o passageiro vai pagar por um voo regular e vai ter um voo direto. Para garantirmos voos diretos do destino A e B, é só se nós alugarmos um avião privado exclusivamente para os seus passageiros. Caso contrário, com certeza vão ter paradas estratégicas entre um voo e o outro. Antes de nós continuarmos, eu quero só fazer uma explicação aqui, muito rápida, talvez, para poder esclarecer um pouquinho em termos de deslocamento. Então, na Tanzânia, nós temos 2 métodos de se montar um roteiro e de se fazer safari. Quando nós temos estes veículos aqui, todos os safaris são feitos rodoviários, todos os transportes são feitos rodoviários, estes veículos também serão os veículos de safari, tá? Então, vamos dizer que você tem um passageiro que comprou um dos nossos circuitos, seja ele privado ou regular, saindo de Arusha, por 7 dias, todo rodoviário. Então, o mesmo guia que vai te transferir de Arusha para o Parque Nacional Tarangire, no mesmo veículo, que é este veículo similar a este da foto, ele também vai estar fazendo safari com você, em todo o circuito. Então, ele te pega no hotel em Arusha e ele te devolve no aeroporto em Arusha, ou Kilimanjaro, ou no hotel em Arusha, no final da viagem também. Então, você tem esse guia com você em todos os transfers, todos os safaris, ficando no mesmo lote que você está, dando todo o suporte que você precisa. Isso quando todos os serviços são rodoviários. Quando nós temos os voos inclusos, tá? Aí existe uma diferença em operação. O passageiro sai de Arusha, vai direto para a área de conservação do Gorongoro. Ele chega na pista de pouso Maniara, um veículo do lodge que ele vai estar hospedado, vai buscá-lo na pista de pouso, levá-lo para o lodge e fazer todas as atividades, trazê-lo de volta para a pista de pouso, e ele segue, vamos dizer,
um exemplo para o Parque Nacional Serengeti, para um lodge lá. O veículo do lodge vai pegá-lo também na pista de pouso, vai levá-lo para o lodge, vai fazer todos os safaris, no final da estadia, devolve na pista de pouso novamente e ele segue a viagem. Eu não sei se eu fui claro na explicação sobre as diferenças de deslocamento e como o safari acontece. Por favor, se alguém tiver alguma dúvida, o ideal seria a gente falar agora. É importante a gente entender essa logística, né? Nós entendemos a logística de como acontece. Por exemplo, nós temos 2 circuitos regulares, né, que acontecem. Todos eles são rodoviários. Então, o seu passageiro não vai viajar em momento algum. Então, o guia que sair do hotel ou do aeroporto, ele vai fazer os 7 dias de circuito, vai voltar, deixar o passageiro no aeroporto, deixar o passageiro no hotel da mesma maneira. Né? Então, circuito regular sempre vai ser rodoviário, e tem muita gente que não gosta, né? E tem medo, na verdade, de andar em avião pequeno, e tem muita gente como eu que gosta de dirigir para ver, né, para entender a logística do dia a dia. Tem muita gente que faz metade, sai dirigindo até o Gorongoro, depois do Gorongoro para o Parque Nacional Serengeti, ele vai de avião e volta de avião, que seria, vamos dizer, um trajeto mais longo. Né? Eu, particularmente, gosto de dirigir. Toda vez que eu vou para a Tanzânia, eu faço pelo menos a metade do trecho de carro, para que eu possa ver, entender a logística, parar nas comunidades, adoro comprar tranqueira, né? Então, parar nos comércios locais e comprar um monte de coisa e ver, conversar com o pessoal. E aí depende muito do perfil do passageiro, tá bom? Então, vamos falar. Opa, pulou? Vamos lá. Aqui, eu não vou ficar falando muito, a gente já falou, né? Mas aí fala um pouquinho de Arusha, que é a chegada, a localização da cidade, é uma cidade grande, né? Apesar de ser uma cidade grande, é uma cidade mais simples, então você tem um impacto cultural, tá, gente? Você vê bastante pobreza quando você chega, você vê bastante pobreza nas ruas, mas é uma cidade que é usada realmente para parar, dormir na chegada, na saída, existem bons hotéis, tá? Mas não tem muita atividade para se fazer em volta. Então, realmente, os nossos passageiros não ficam em Arusha muito tempo. Aí tem algumas fotos da região, o Monte Mero, que é um monte muito popular. Arusha é muito conhecida pelas plantações de cafés, inclusive 2 lodges que nós usamos em Arusha têm plantações de café dentro, né? Existe um hotel que todo mundo deve conhecer, da rede Meliá, que é um hotel 5 estrelas standard. Então, assim, é muito legal para grupos, porque é um hotel grande. A gente usa ele porque as pessoas pedem pela confiança na rede e tudo mais, mas a minha preferência é usar outros hotéis menores, que são mais intimistas e tudo mais. Mas quando você tem uma família ou um grupo, o Meliá encaixa muito bem no perfil, porque ele entrega um serviço de qualidade, né? Está muito bem localizado e é uma rede que a gente conhece. Mas esses são os 2 hotéis que nós usamos mais, né? O Legendary Lodge é espetacular, os 2 são dentro de plantações de café. O Legendary, assim, as suítes são lindíssimas, com mais ou menos, sei lá, quase 100 metros quadrados por suíte. Tem um spa maravilhoso, uma área verde muito legal. Realmente é um serviço de 5 estrelas superior. É espetacular o hotel. E é uma antiga fazenda de café. E o Coffee Lodge também, o nome já fala, né? O Coffee Lodge também é um hotel muito legal, os apartamentos também são ótimos, mas eu venderia ele aí como um hotel 4 estrelas, ele é um hotel maior, então também é um pouco mais movimentado, tem um ótimo restaurante, tem um projeto social lindíssimo dentro do hotel, não dentro do hotel, anexo ao hotel, com pessoas deficientes, tá? Essas pessoas deficientes, elas fazem artesanato, e você pode visitar, então, o cara que está fazendo, sei lá, o trabalho com, eu vi uma foto com miçangas, né?
ou ele tem síndrome de Down, ou, enfim, ele não tem algum membro, tem alguma dificuldade. O pessoal que trabalha com vidro, né, eu nem sei como que fala o nome, mas aquece o vidro e faz vasos, e, enfim, coisas bonitas com vidro, todos eles são deficientes auditivos. Só o líder deles que escuta, todos os outros são deficientes auditivos. Então, assim, é um projeto muito bacana e que é abraçado por muitos dos lodges dentro da Tanzânia. Você sempre vai encontrar nos lodges artesanatos que vêm desse projeto. Então, é muito legal. E é coordenado pelo Coffee Lodge, by Luana, tá? Aí a gente entra no Parque Nacional Taranguipe, um parque muito legal, tá? Você vai ver muito elefante, elefantes gigantescos, e você teria oportunidade de ver uma coisa muito legal, que são os leões que sobem em árvores, tá? Isso não é uma característica comum dos leões, até mesmo que são felinos pesados e tudo mais, mas no Taranguiri, devido ao calor, devido à quantidade de moscas que tem no solo e tudo mais, esses leões desenvolveram o skill, né, a habilidade de subir em árvores para dormir em cima das árvores. Então, é muito, muito bacana. Fora que tem uns lagos maravilhosos, com flamingos, enfim, é um parque realmente que proporciona uma fauna e uma flora muito legal. Tem baobás gigantescas, aqui tem uma foto da leoa, né, em cima da árvore. Então, tem os projetos, o Legendary Lodge trabalha com Xinjiang Camp, tem um projeto muito bonito dentro do parque também, que está fazendo um corredor ecológico, trabalhando junto com as comunidades locais. Então, você vê todas as comunidades em torno dos parques hoje trabalham nos lodges, ou sejam de guias, ou housekeepers, ou bartender, ou chefe de cozinha. Então, o turismo na Tanzânia também é muito importante mesmo, para a geração de rendas para as comunidades locais próximo dos parques nacionais. E o Taranguiri vale realmente a pena fazer uma visita, tem muita flora, muita fauna, as atividades são incríveis mesmo. E você tem oportunidade, se o visitante não tem tempo de ficar hospedado, você pode sair super cedinho de Arusha, fazer um safari em Taranguiri e ainda dormir próximo à cratera do Gorongoro. É um dia longo, mas é possível fazer também. Aí, mostrando algumas acomodações no parque, só para vocês terem uma ideia, tá? É muito comum ter essas acomodações de palafitas, que são altas, as suítes sempre altas, muito legais, muito confortáveis, né? Aí a gente tem algumas de tendas de luxo também, a gente fala tenda, mas são suítes, né? Só o teto de tenda e as paredes, né? Porque dentro são suítes completas, com banheiros de água corrente. Então, assim, é luxo realmente. Esses 2 lodges são espetaculares, a gente vende muito. São lodges 5 estrelas, de um serviço excepcional, de uma culinária incrível. Então, assim, o brasileiro tem um pouquinho de receio quando a gente fala tenda, né? Mas as suítes são incríveis, então não há problema nenhum, 100% de extremo conforto. Eu conheço as propriedades, já fui pessoalmente, então eu posso dizer para vocês que realmente são confortáveis. Aí um pouquinho da cratera do Gorongoro, né? Uma das novas oitavas maravilhas do mundo. A cratera, se vocês não sabem, ela é uma formação vulcânica, e é muito legal, cara, é muito legal mesmo, porque você entra dentro de um buraco gigante, e quando você chega lá dentro, você tem todo um ecossistema que vive somente lá. Tá? Esses animais que estão lá, eles não saem de lá.
eles vivem lá dentro. Dentro da cratera do Gorongoro, você tem tranquilamente, né, 3 ecossistemas, porque você tem a parte alagada, que você vê na foto do meio, tá? Onde você tem os flamingos, muitas aves, hipopótamos e tudo mais. Você tem a terceira foto, que é uma floresta, tá? E aí você tem a quarta foto, que são gramíneas, que são savanas. Então, realmente é um safari completo. A última vez que eu fui lá agora, eu fiquei num lodge próximo à entrada da cratera. Então, era 6 da manhã, eu já estava dentro da cratera, não tinha mais ninguém, nem mais um veículo. Nosso veículo era o único dentro da cratera. Até o horário do almoço, eu já tinha feito um safari completo. Eu já tinha visto leões caçando, as hienas tomando a caça de leão, já tinha visto elefante, já tinha visto búfalo, já tinha visto rinoceronte, manadas e manadas de zebras e de gnus, né? Então, realmente é um ecossistema completo, é uma experiência espetacular. Eu vou ser honesto, eu tinha um preconceito da cratera antes de conhecer pessoalmente, porque eu achava que não era algo, né, natural e tudo mais, mas assim, é um lugar belíssimo, com mais ou menos 250, entre 250 a 280 quilômetros quadrados, uma coisa assim, e realmente tem um ecossistema incrível, 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 incrível. Então, meio-dia, um dia no máximo, de atividade é mais do que suficiente. Na verdade, eu aconselho sair super cedo, né, para fazer a visita, e aí você vai, lunchtime, horário do almoço, né, você já está terminando, você pode ter um almoço piquenique, eles levam, e depois, na sequência, você pode visitar uma comunidade Maasai. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da logística do safari na cratera. Lembra que no começo eu falei que existe uma vila chamada Karato, na entrada da área de conservação do Gorongoro. Então, aí nós temos 2 tipos de hospedagem, vamos dizer assim. As hospedagens que ficam em Karato, fora da área de conservação, na entrada do parque, tá? Realmente na entrada, tipo 5 minutos dos hotéis, você está na porta do parque. E aí você tem alguns hotéis que estão dentro da área de conservação. Então, se vocês verem a primeira foto, então você vê a parte de fora da cratera, né? Lá dentro aquele verde, o buraco e aquele verde. Então, na beirada da cratera, na parte de fora, você tem alguns lugares que você tem hotéis, lodges, né? E esses lodges, todos eles, você tem vista lá de cima para dentro da cratera. Então, a cratera tem 2 entradas para descer, né? Então, esses lodges estão próximos a essas entradas. O porquê que eu tive o privilégio de estar às 6 da manhã, dentro da cratera? Porque eu estava hospedado em um dos lodges, dentro da área de conservação, próximo da entrada da cratera. Quem fica hospedado na Vila de Karato, lá fora da área de conservação, ele precisa esperar o Parque Nacional abrir, passar pelo portão, dirigir entre 40 minutos a 1 hora até chegar a primeira descida, a entrada para descer na cratera. Tá? Então, o Parque Nacional abre às 7 da manhã, entrou, mais 1 hora, dependendo do tamanho da fila, né, para entrar no parque, porque isso é realidade. Entrou, mais 1 hora, então você vai estar descendo na cratera entre 9 e 10 horas da manhã, com vários outros carros também. Não é nada, não atrapalha, né? É uma coisa, dá para fazer atividade, ter uma experiência legal, sem problema algum. Só que você ficando dentro da área de conservação, nesses lodges, na borda da cratera, você acorda às 5h30, 6 horas, desce a cratera, você é o primeiro. Quando esses outros veículos lá de fora estão chegando dentro da cratera entre 9h30 e 10 horas, você praticamente já fez todo o seu safari. Você teve a cratera exclusivamente para você. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque isso vai depender de onde o seu visitante ficar, vai depender do budget dele. Por quê?
Lógico, quando você está fora da área de conservação, os lotes sempre são mais econômicos, né? Porque você tem todo um processo aí mais distante para chegar no lote. Os lotes que estão dentro da área de conservação, na borda da cratera, eles são muito mais caros, porque eles possuem toda esta exclusividade de você ter safaris exclusivos, experiências exclusivas, antes de qualquer outro visitante chegar e descer dentro da cratera. Eu não sei se vocês entenderam a diferença da logística. Está todo mundo aí ainda? Responderam ali que sim. Então, tá bom. Então, seria as duas primeiras áreas de safari que nós teríamos para visitar na Tanzânia. Eu acho... Bom, isso eu vou dar umas conclusões mais... Aqui vocês têm um pouquinho de fotos, né? Então, dá para ver os elefantes na parte de vegetação, tem uma parte aérea da cratera, né? Aí tem um mirante espetacular. Realmente é um lugar, assim, incrível, incrível, de uma energia muito, 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 muito legal. Aí a gente mostra um pouquinho das hospedagens, né? O Meliá também tem um lodge lá na cratera, muito legal, um lote que a gente trabalha bastante, de um conforto bem bacana mesmo. E aí você vê algumas fotos, né, das janelas dos apartamentos, todos eles são voltados para o interior da cratera. E aí, serviço full inclusive, né, todas as refeições, bebidas, todas incluídas, sem problema algum. Você quer algo menor, aí você tem esses dois outros lotes como opções, né? Na última vez que eu fui, eu fiquei no Entamano, muito legal, esses chalezinhos de madeira, sabe? Muito legal mesmo, super bem decorado, comida ótima. Um detalhe, lá faz muito frio, viu, gente? Então a gente fala, vou para a África, né? Vou para o meio da África, um calor danado. Não. Na cratera do Gorongoro faz frio o ano inteiro, então tem que ter sempre agasalho também. Ou se não, tomar um vinho para esquentar, né? E aí a gente entra para a parte do Parque Nacional do Serengeti, que é, né, o highlight da Tanzânia, tá? Que para mim, não tem como você ir para a Tanzânia e não fazer o Parque Nacional Serengeti. Tá? Então, eu diria, vamos dizer assim, das 3 áreas de safari que nós estamos falando, né? Se o visitante tem tempo e quer ter 3 experiências diferentes, beleza. Ele só tem tempo para 2, Gorongoro e Serengeti. Ele tem tempo só para uma, Serengeti. Sem sombra de dúvida. Indiscutível. Tá? É um parque nacional importantíssimo. Ele se junta, né, com o Parque Nacional Masai Mara, no Quênia. Então, são 2 parques nacionais que se juntam. Então, aí todo mundo já deve ter ouvido falar da grande migração, que é essa primeira foto aqui, dos gnus e das zebras atravessando os rios, e os crocodilos comendo, e toda aquela história. Então, isso acontece muito na fronteira entre Quênia e Tanzânia. Quando como que eu vou falar? A boiada, né? Nem sei como que fala isso, de gnus e zebras, elas atravessam da Tanzânia para o Quênia, eles precisam passar dentro do rio para entrar dentro do Parque Nacional Masai Mara. E isso é um fenômeno natural, porque o que acontece? Esses animais, eles estão acompanhando o ciclo da chuva. Então, começa todo final começo de junho, meio de junho eles começam a se aglomerar no corredor oeste do Parque Serengeti, que é uma área, que eu esqueci o nome agora, Grumete, chamada Grumete, tá? É uma área, uma reserva privada, inclusive. Esses animais começam a se concentrar ali em junho,
e aí eles começam a subir para o norte do Parque Nacional do Serengeti, todos juntos, mais de 2 milhões de indivíduos, e aí vão até o parque, passam a fronteira, entram no Quênia, vão no Parque Nacional Masai Mara, isso já em julho, agosto, quando é setembro, outubro, eles já estão voltando para a Tanzânia, tá? Outubro, final de outubro, novembro, eles chegam na parte central do Parque Nacional Serengeti, aí eles se dispersam ali no centro do parque. E aí, quando dá dezembro, janeiro, eles vão para a parte sul, aonde os bebês começam a nascer, e ali eles ficam até final de maio e começam o ciclo novamente. Tá? Então, assim, é mais ou menos isso. Não dá para dizer que é 100% assim, que vai acontecer exatamente nesse período, porque é um ciclo natural da natureza. Então, depende muito da época de chuva, quando começa a chover, se as chuvas vêm mais cedo, pode começar mais cedo, se as chuvas vêm mais tarde, a migração pode começar mais tarde, mas é um fenômeno lindo de se ver, mas também pode ser um fenômeno complicado de se ver, tá? Porque vocês imaginam esses lotes que estão no caminho dessa migração. 2 milhões de animais passando por perto. 2 milhões de animais berrando dia e noite, porque todos têm filhotes, né? Lembra que os filhotes nasceram ali em dezembro, então até junho, final de maio, junho, ainda são pequenos, estão com as mães. 2 milhões de animais defecando durante o trajeto que passa. Então, é muito importante essas informações. Por quê? Porque 2 milhões de animais berrando incessavelmente é dia e noite barulho. 2 milhões, estercos de 2 milhões de animais atraem todos os insetos, moscas possíveis que podem existir dentro da savana africana. Tá? Então, por mais que você esteja em lugares maravilhosos, luxuosos, pode sim ter mosca, com todo o cuidado que tem, e pode sim que você, se você está num camping que a migração está muito próxima, ou passa muito próximo, pode ser que você se incomode em dormir à noite, porque é animal berrando dia e noite. Tá? Então, isso é uma informação que as pessoas nunca passam para os visitantes, mas é muito importante, porque eu falo isso sempre porque eu já tive feedback de guests que não conseguia, não dormia direito, ou que ficava incomodado, né, com mosquito, e com isso e com aquilo. Então, é muito importante, é realmente, assim, espetacular, você vê aquele mar de animais que você não, né, não consegue ver o final, e você chegar próximo daquela quantidade grande, ver todos os filhotes, e ver caça dos felinos, e tudo mais. Realmente uma experiência espetacular. Fazer um passeio de balão, sobrevoando a grande migração e tudo mais. Mas a gente precisa ter cuidado com informações que parecem ser banais, mas que, na verdade, são muito importantes também. Tá? Aí algumas fotos, tá? E é isso mesmo que você vê, tá? Essa proximidade, essa quantidade, essa variedade de animais que você vê o ano todo. Lembrando que mesmo sem a grande migração, não significa que você não vai ver animais, tá? Porque as pessoas falam, mas a migração está no norte, como que fica a parte sul, a parte central? Não tem problema nenhum. Na verdade, é até mais barato você estar nas propriedades onde a migração não está. Porque a migração, o ciclo da migração é o ciclo da temporada, de preço alto e baixo. Então, quando a migração está no norte, a hotelaria no norte é mais cara. Quando a migração está no sul, a hotelaria no sul é mais cara. Tá? Então, isso pode influenciar até dentro do orçamento do seu visitante também. Algumas acomodações, lógico, nós colocamos algumas fotos de lotes como Singita, né, que são referências. Eles estão na região do Grumete, aquela área de conservação privada que eu falei, que é onde começa toda a migração, que é adjacente ao Parque Nacional,
Tem um projeto espetacular, são mais de 800 funcionários dentro dos lotes, os lotes são super pequenos, tá? Mas a área de conservação e a área de hospitalidade, que seriam os lotes, são mais de 800 funcionários. Dentro desses lotes existe uma escola de gastronomia, tá? Onde todo ano eles formam 6 chefes de cozinha profissionais, né, das comunidades locais, que são capacitados e diplomados para trabalhar em qualquer restaurante no mundo inteiro. Então, é bem bacana, eu tive o prazer de conversar com a chefe executiva dos lodges, que cuida desse projeto, que cuida da escola. Então, realmente, os caras têm um trabalho muito bacana de conservação junto às comunidades locais. Então, realmente, fiquei muito impressionado com o trabalho que eles desenvolvem na região. Aí, alguns outros hotéis um pouco mais simples, que é da rede Beyond, que provavelmente todo mundo já ouviu falar. Este primeiro, que é o Plains Camp, ele já está lá no norte, já na fronteira com o Quênia, tá? É dentro de uma conservação privada também. Então, é muito legal também, porque você tem outro tipo de safari, lembrando que né, no Parque Nacional você sempre está mais restrito nas estradas delimitadas pelo parque e tudo mais. Quando você está dentro de uma concessão privada, de uma reserva privada, igual o Plains Camp, você tem mais autonomia de fazer o off-road, você tem menos gente dirigindo, porque são somente os lodges, os veículos do lodge que estão dentro dessa área fazendo safari. Com o Quênia, tá? É dentro de uma conservação privada também. Então, é muito legal também, porque você tem outro tipo de safari, lembrando que né, no Parque Nacional você sempre está mais restrito nas estradas delimitadas pelo parque. De safari, gente, de Zanzibar, né? Zanzibar é a ilha das especiarias, já foi um grande centro, um grande comércio, né? Fizeram Um uma centro pergunta agora. comercial. Diga, pode falar. Perguntaram se os elefantes são agressivos. Não. Isso depende, né, gente? Eu acho que depende, na verdade, o quanto o ranger, o guia, respeita o limite de cada animal, né? Lembrando que esses animais, eles são silvestres, mas você chega muito perto mesmo. Então, assim, o safari, ele é uma interação muito legal. Você chega próximo dos elefantes, você chega próximo dos leões, os leões caminham próximo dos carros, as chitas sobem em cima dos veículos de safari. Ele diz que vocês já tenham visto isso, é real. Enfim, não precisam ter medo. E todos os guias, os rangers, né, eles são capacitados, eles sabem ler a expressão corporal dos animais, eles sabem os limites de chegar perto ou não, se o animal está, né, tá incomodado com o veículo ou não. Mas a gente tem que lembrar que esses animais veem esses veículos diariamente, né? Então eles acabam se acostumando aí, porque para eles é somente mais um animal barulhento que está ali próximo. Tá? Então não precisa se preocupar, não. Os elefantes não são agressivos. É que ela falou assim, é que morei em Moçambique por um tempo, e os elefantes de lá corriam atrás dos carros. Por isso. Mas, pois é, mas então, isso é muito importante a gente esclarecer isso. Aqui na África do Sul, de vez em quando, tem alguns problemas com isso. Vocês sabem que a África do Sul, ele é exemplo mundial em gestões de parques nacionais, né? E conservações ambientais. E todos os parques são abertos para visitação. Então, por exemplo, há não muito tempo, no Parque Nacional de Pilanesberg, teve um elefante que jogou um carro 200 metros longe. Mas o elefante estava atravessando a rodovia,
o carro, em vez de parar, esperar o elefante atravessar a rodovia e depois continuar, ele ficava atiçando o elefante, nem sei se essa é a palavra correta. Ele ia com o carro até próximo, o elefante ficava brabo, ele dava volta. Aí ele ia de novo, e o elefante não queria sair do meio da estrada, estava lá. E aí chegou uma hora que o elefante, pum, né, pegou o carro e jogou longe. E, infelizmente, o que acontece? Esses animais são sacrificados quando isso acontece, porque oferece risco aí para todo mundo, porque eles sabem, descobrem a força que tem. A mesma coisa quando alguém está dirigindo dentro do parque, desce, porque decide que ele tirar uma foto mais próxima do leão, e o leão mata essa pessoa. Esse leão é sacrificado, porque aí, uma vez que ele comeu carne humana, ele só vai querer caçar humano. Você entendeu? Então, eu acho que a gente precisa aprender a respeitar os limites. Agora, dezembro do ano passado, eu viajei 10 dias no Kruger, visitei 23 lotes em 10 dias, fazendo inspeção. Eu estava dentro da reserva do Capama, indo para o lote, e tinha uma mãe com os elefantes na estrada. Eu fiquei 25 minutos parado na estrada, esperando os elefantes atravessarem, saírem da estrada, me darem espaço para que eu passasse. Porque, na verdade, a reserva não é nossa, né? A reserva é o que sobrou para eles. Então, o mínimo que a gente tem que ter é esse respeito e esse cuidado com eles também. Então, existem muitos conflitos, sim. Eu acredito que, de repente, em Moçambique era a mesma coisa, porque a África do Sul é o único país que os parques nacionais são fechados, tá, gente? Os outros parques nacionais no continente, eles são todos abertos. Então, os elefantes passam por dentro das aldeias, passam por dentro das vilas. E pode acontecer esse desentendimento, vamos dizer assim, tá? Fizeram outra pergunta, se é seguro uma viagem somente de mulheres? Com certeza. Com certeza. Bom, para a África do Sul já existe muito, né? Muitos grupos de mulheres, inclusive a gente tem um grupo chegando esse mês, mas para a Tanzânia, com certeza, pode ficar despreocupada. Independente se seja de veículo ou independente se seja de avião. Lógico, a gente precisa entender a cultura local. Lembrando que Tanzânia é uma cultura muçulmana, mas não existe problema nenhum, principalmente nos lodges, né? Enfim, em Zanzibar, por exemplo, quando você está dentro dos resorts, não há problema nenhum de você estar de biquíni, de roupa de banho, enfim, curtindo a sua vida. Quando você sai e vai para Stone Town, que é a cidade, por exemplo, você só vai ver senhoras muçulmanas caminhando na rua. Então, você vai ter o bom senso de estar bem vestida caminhando na rua. Você não vai ficar caminhando na rua de biquíni, porque com certeza vão te xingar, né? Mas se você está com uma calça, uma camisa, não tem problema algum. Então, a gente tem que saber a gente só precisa respeitar a cultura dos outros, se é que você me entende, sabe? Sim. Fizeram outra pergunta também sobre crianças. É recomendado a partir de qual idade ou se não é recomendado? Bom, idade para safari, em geral, os lodges, em geral, tanto a África do Sul quanto outros países, o ideal para o safari regular, vamos dizer assim, seria 6 anos de idade, né? Mas a gente tem solicitação com criança de 2 anos, 1 ano, bebezinho, enfim. Aí vai depender muito de como nós vamos adequar isso, né? Então, uma família que está pedindo um lodge mais exclusivo, né? Então, a gente pode pegar uma vila que já tem um veículo privado, com um guia privado, que vai fazer toda a dinâmica conforme a necessidade da família. Tem criança pequena, não vai sair muito cedo, vai sair mais tarde. A criança cansou, né? Começou a chorar, volta para o lodge e tudo mais. Se já são crianças maiores, não tem problema algum. Nos nossos circuitos regulares, nós não aceitamos crianças, né? Porque
pode incomodar outros guests. Então, se tiver criança, se tiver alguma solicitação de circuito regular de família de 3, 4, 5 pessoas, a gente tenta, né, acomodar em um veículo privado. Por quê? Porque vai ser mais confortável para a família, né, e não vai atrapalhar outros guests também, outros hóspedes, outros passageiros, né, com criança, principalmente se for criança pequena, tá? Mas é tudo adequado. Então, mas esse lodge não aceita criança. Então, vamos procurar um lodge que aceita criança, é muito comum, né? África é family friendly, sempre. Sempre você vai encontrar um lodge que vai aceitar crianças de todas as idades, ou, enfim, atividades e tudo mais. Às vezes fica um pouquinho mais caro, porque, de repente, você precisa pagar por um veículo privado. Mas é possível, sim. Por enquanto, são essas perguntas. Combinado. Obrigado. Então, a gente vai falar, como a gente estava falando de Zanzibar, né? A gente precisa respeitar muito a cultura, né, de Zanzibar, ou a cultura muçulmana. A Tanzânia, ele é um destino mais conservador, então, eu acho até com questões de casais gays, a gente precisa ter que tomar um pouco de cuidado, às vezes, conforme indicar, porque não é... Acho que em Zanzibar ser gay é crime, né, mas muitas pessoas vão, a gente tem muitos casais que vão e não tem problema algum. Eu acho que em termos de casal gay, quando tem filhos registrados, nome de 2 pais ou 2 mães, talvez possa ser, não que vai sofrer violência, tá, gente? Mas o visto pode ser negado na entrada. Tá? E se o visto for negado, quer dizer, a viagem toda foi por água abaixo, né? Mas, assim, casais viajando independente, não tem problema algum, são 2 amigos viajando, 2 amigas viajando, não tem problema algum. Já o Quênia, ele é um pouco mais liberal nessa questão, tá? Mas tudo isso a gente tem que levar em consideração, e vocês sabem disso, porque vocês trabalham com o mundo, né? Então, com certeza, tem experiências de outros países muçulmanos também, mas tudo isso a gente tem que levar em consideração. Em Zanzibar, você vai ver muita pobreza mesmo, né, fora dos resorts. Então, no seu transfer do hotel para, do aeroporto para o hotel, você vai ver as pessoas caminhando na rua, pessoas simples, né, casas humildes. Stone Town, que é a cidadezinha principal, é uma cidade muito bonita, mas é um lugar que eu não recomendo se hospedar. Eu recomendaria, com certeza, de repente, um day tour, fazer uma atividade e ficar hospedados nos resorts, próximo do mar mesmo. Aí algumas fotos, né? Zanzibar, enfim, não tenho o que falar muito, é um lugar maravilhoso, a gente tem que saber só mais ou menos trabalhar com a época do ano, a localização, a maré, para que sempre tenha uma praia bonita como essa. Um dos hotéis que a gente vende mais aí é o Zuri, que é o primeiro que eu coloquei, tá? É um hotel de uma praia espetacular, e a gente trabalha muito com ele, um hotel 5 estrelas, muito, muito, muito legal. E aí o segundo da Beyond, que é o Memba Island, é uma ilha exclusiva, 100% exclusiva, se não me engano. São quantos bangalôs? 12 bangalôs somente, dentro da ilha, não existe mais nada na ilha, somente esses 12 bangalôs, somente esse hotel. É realmente maravilhoso, mas aí, passageiro com bufunfa, tá? Aí tem The Palm, Zanzibar, muito legal, White Sands, Zanzibar, também bem legal, um 5 estrelas bem legal, Relais Chateau, também de um serviço de excelência. Aí tem alguns hotéis mais simples, né, gente? Porque a gente não vende só luxo, não, tá? Não fiquem com essa percepção. Gostaria de vender muito mais 5 estrelas do que 4 estrelas, mas, enfim, a gente tem hotelarias 4 estrelas bacanas também. E algumas dicas de recomendação aí, de gorjetas para os guias no dia a dia, para os rangers, para os carregadores e tudo mais. Só para vocês aí terem uma ideia. Essa sigla está errada, tá? Não é real, não. Isso é dólar. Eu que coloquei, não, esqueci, coloquei errado.
Então, seria $20 por pessoa por dia, para o motorista, para o guia ranger também, para o carregador de mala, $10 aí para o cara, para os funcionários do restaurante, mais ou menos isso também, tá? Então, seria isso aí, mais ou menos numa horinha, né, de apresentação. Muito importante, né, ó, caixas eletrônicos disponíveis nas principais cidades, cartões de crédito, Visa e Mastercard e outras redes também, aceitos dos hotéis, nos lodges, no meio da savana. Então, é um país que acomoda, mas a moeda local utilizada, que você vai dar de gorjeta, é dólar americano, tá? É uma moeda que corre normalmente nesses países, não tem problema algum. Ok? Certinho. Temos mais uma pergunta. Quais documentos para Zanzibar e Quênia? Vacina de febre amarela, passaporte legível e recebe visto na chegada. Passaporte legível, não, essa palavra não está certa, né? Passaporte, como que fala? Passaporte em dia, né? Que tem as páginas válido, é isso aí. Que tem as páginas em branco, né? Necessária e tudo mais. Você pode retirar o visto online. Eu aconselho, se você... É difícil quando a gente fala para brasileiro, eu aconselho, né? Porque o brasileiro fecha tudo de última hora, né? Mas eu aconselho fazer online, por quê? Porque os aeroportos são pequenos, é demorado, mas brasileiro não tem que tirar visto obrigatoriamente antes. Recebe na chegada sem problema algum, tá? Inclusive nos aeroportos, se precisarem, se você tiver um passageiro VIP, um passageiro que não tem, que se sente inseguro, ou para o grupo de mulheres que se sentem inseguras e tudo mais, a gente tem assistência VIP dentro do aeroporto, que pode pegar o visitante na porta do avião, levar para uma sala VIP, fazer toda o trâmite de visto e tudo mais, e entregar para o motorista, tá? Mas se estar fazendo a viagem, programando a viagem com antecedência, tá? Pode fazer sim a solicitação do visto online, é muito mais fácil, tá? Porque você já chega com o visto, então você não precisa ficar esperando numa fila. Só para você ter uma ideia, no aeroporto de Kilimanjaro, você passa por 4 guichês para você conseguir seu visto, tá? Demorou-me 30 minutos e tinha só 3 pessoas tirando visto. Então, imagina se você tiver um aeroporto lotado e tudo mais. Então, se for possível tirar antecipado, seria ideal. Mais alguma perguntinha? Bom, gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, manda no chat. Muito obrigado, Liderval, pela apresentação. Obrigado a vocês pela oportunidade. Eu sei que é um destino que, assim, em uma horinha não dá para, né, se aprofundar, então é uma pincelada, assim, de informações, de experiências. Eu tive lá recentemente, acho que foi junho ou julho do ano passado, então eu estou bem atualizado sobre isso, né, sobre o destino. Devo voltar o ano que vem de novo, porque eu gosto sempre de estar passando nos destinos, atualizado, vendo logística e tudo mais, mas o nosso time está aqui para ajudar no que for necessário também, se tiver dúvidas, enfim. O que é muito importante, gente, para a Tanzânia ou qualquer outro país do leste, é tudo em dólar americano, né? Então, assim, não são viagens econômicas. A gente tem viagens econômicas, mas não dá, por exemplo, para você falar que você tem $1.500 por pessoa para fazer 6 dias de viagem. Não dá, não vai. Então, eu acho que os nossos programas regulares vai de $3.000 por pessoa até $5.000 por pessoa, né? O programa todo completo.
Então, aí vai depender muito do orçamento do visitante. Se ele quiser um forfait, se ele quiser personalizar mesmo, o ideal para a gente é ter uma ideia de orçamento. E eu sei o quão difícil é isso. Tirar isso do passageiro ou até mesmo da própria agência, né? Esse tipo de informação. Mas isso nos ajuda tanto na hora de colocar um roteiro, de montar o itinerário, para vocês, se a gente tem uma ideia de orçamento. Porque se vem, eu quero um hotel 5 estrelas, mas 5 estrelas o quê? Aí manda, está muito acima, não, meu passageiro quer algo mais luxuoso, mais exclusivo. Então, a gente fica no vai e vem de cotações, de e-mails, que, de repente, seria desnecessário se nós tivéssemos a ideia do orçamento que o visitante tem para a experiência toda. Tá? E aproveitando que você falou sobre isso, Ederval, o pessoal perguntou aqui quantos dias, mais ou menos, e nós temos aqui na nossa aba de roteiros, no nosso sistema, pessoal, no Compre Fácil, nós deixamos ali 2 roteirinhos já, para vocês terem mais ou menos uma noção, né, do que pedir também, e para facilitar, né, quem tem dúvidas. Então, na nossa aba roteiros, ali em Tanzânia, tem 2 pacotinhos, tá? Tanzânia e Zanzibar, e um só de Tanzânia, né, da Africa by Design. Então, se vocês tiverem dúvida, é sob pedido, então é só vocês solicitarem que os consultores da FRT já questionam ali para o Ederval a disponibilidade, tudo certinho. Então, tem o day by day, acho que isso também já dá um norte, né, do que pedir e tudo mais. Sobre os dias, nós temos 2 roteiros, um de 7 noites, 8 dias, e um de 12 noites. Ederval, você tem alguma dica também? Seria mais ou menos isso, né? Seria mais ou menos isso mesmo, né? É aquilo que eu falei no comecinho, né? Depende muito de tempo. Eu acho assim, uma semana no mínimo, né, gente? Então, aí vai depender do que o visitante quer fazer de combo, né? Se ele quer fazer só safari com praia, né? Se for só safari, 7 dias daria para fazer aí 2 no Tarangire, 2 no Gorongoro, aí 3 no Serengeti, né? Aí ficaria 7 dias. Se ele quer fazer 7 dias com safari, com praia, perdão, eu aconselho ir 3 noites para o Serengeti, depois 4 dias de praia. Então, aí depende muito do tempo que ele quer e do orçamento, mas eu acho que de 7 a 12 dias, né, de praia seria o ideal aí, com praia junto. Ótimo. É isso. Bom, então os roteiros já estão ali disponíveis no nosso sistema. Muito obrigada, Ederval, mais uma vez, pelo tempo, pela apresentação. Espero que tenha sido bem proveitosa para todo mundo. Obrigada, gente, por terem participado. E qualquer dúvida, estamos à disposição.